Olá, seja bem-vindo ao Jornal do Campo, um programa de entrevistas produzido pelo CIRAM, o Sindicato Rural da Alta Noroeste, em parceria com a TV Cidade, emissora afiliada à Rede Gazeta de Televisão. Nós estamos aqui para levar até você informações sobre agricultura, pecuária, mundo equestre, gestão, inovação, direito no campo, sustentabilidade e tudo o que é relevante para o agronegócio. No programa de hoje, nós vamos exibir entrevistas gravadas durante a passagem na região de Araçatuba do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele esteve na fazenda Água Branca, em Birigui, onde ministrou para mais de 600 pessoas a palestra Encontro com o Setor Produtivo do Campo e da Cidade. A primeira entrevista é justamente com o ex-ministro. Nós temos claro que o Brasil avançou nos últimos 3 anos em diversos assuntos, principalmente aqueles relativos ao respeito a quem produz no campo e nas cidades. Você respeitar a livre iniciativa, apoiar o empreendedor, mas tem muita coisa por fazer ainda. Nós vivemos hoje o resultado de 20 anos de uma visão mais à esquerda, que por sua vez aumentou o peso do Estado, aumentou impostos, aumentou a burocracia, então trouxe para o produtor rural, trouxe para a indústria, trouxe para o setor imobiliário um peso muito grande. Hoje você sobreviver no Brasil, em termos empresariais, é um grande desafio. Então nós estamos aqui num bate-papo, apresentar o que nós fizemos e aquilo que pode ser feito e que deve ser feito. Não só em nível nacional, mas especificamente no estado de São Paulo e especificamente aqui para a região. Acho que a economia é um dos aspectos, mas nós temos também a estrutura do Estado. Temos também um outro aspecto importante que como o Brasil se insere na agenda mundial e aí entre os temas de impacto mundial, nós temos o meio ambiente. Qual é o papel do Brasil, por exemplo, nessa visão da política de redução de emissões de gases de efeito estufa, créditos de carbono? Como é que a indústria captura valor nisso? Como é que o campo captura valor? A agropecuária de um lado, você tem também o setor sucroenergético, o pessoal da cana-de-açúcar, enfim, há uma série de aspectos que o Brasil precisa estar bem posicionado e precisa entender como é que o jogo internacional é jogado para que nós não sejamos manipulados dentro dessa agenda. Os maiores problemas ambientais do Brasil estão nas cidades. Nós temos um país que, graças à negligência de administrações passadas, acumulou 100 milhões de brasileiros sem coleta e tratamento de esgoto, 35 milhões de brasileiros sem sequer água potável. Dos 5.600 municípios do Brasil, cerca de 3 mil eram lixões. Então nós temos, de um lado, graves problemas ambientais gerados pelo setor urbano e que, por outro lado, acaba assistindo uma imputação de responsabilidades à agropecuária, como se fosse a agropecuária responsável por problemas ambientais, que não é verdade. Outros países do mundo, por exemplo, não têm o Código Florestal que nós temos. O Brasil tem 66% da sua vegetação nativa preservada, 84% da Amazônia preservada. São os proprietários rurais brasileiros que mantêm dentro da sua propriedade a reserva legal, as áreas de preservação permanente, 80% de uma propriedade na Amazônia não pode ser utilizada, 35% no Cerrado, 25% em outros biomas como a Mata Atlântica que nós temos aqui em São Paulo. Então é preciso deixar claro aonde estão realmente os problemas ambientais, onde estão os verdadeiros desafios e qual é a verdade por trás dessa agenda de manipulação de dados da questão ambiental que acaba servindo a interesses econômicos muito claros. Olha, há muitas coisas, muitas oportunidades, inclusive algumas que já estão acontecendo, mas são muito pouco divulgadas. O Brasil, por exemplo, nós nessa administração do presidente Bolsonaro, criamos o maior programa de pagamento por serviços ambientais do mundo, que é o programa Floresta Mais, que colocou 500 milhões de reais para essa primeira tranche que é destinada à Amazônia, ao bioma Amazônia, mas deixou aberta uma porta para que haja mais recursos para outros biomas. Todos os recursos internacionais que nós obtivermos podem e devem ser destinados para pagamento por serviços ambientais, dentro do programa Floresta Mais. Portanto, aqui a região, todos aqueles que já têm reserva legal constituída ou reserva legal a ser recuperada, podem e devem pleitear recursos para isso, tanto no aspecto do carbono, quanto serviços ambientais de biodiversidade, água,
né, aumento da segurança hídrica, enfim, é preciso ter essa visão de quanto vale a preservação para o produtor rural e como é que isso se converte em recursos. Veja, a política é sempre algo que está em movimento. O Brasil ficou 20 anos administrado pela esquerda. O que a esquerda nos legou? Corrupção, aparelhamento das estatais, roubalheira nos fundos de pensão, a destruição da agenda da família, dos bons costumes, né? Um aumento absurdo, né, da criminalidade, enfim, de vários problemas comportamentais na nossa sociedade. O presidente Bolsonaro foi eleito democraticamente, praticamente sozinho, sem nenhum apoio de partidos políticos, né, e foi eleito para mudar isso. Mas você não muda 20 anos em 3 ou em 4, precisa de mais tempo. O que nós estamos vendo aqui? Um risco enorme para a sociedade brasileira em retroceder se houver o retorno daqueles que roubaram, saquearam, destruíram o nosso país por 20 anos, ou, o que eu acredito seja mais adequado, um voto de confiança para a continuidade e o aprofundamento dessa visão de mundo pró-negócios, que valoriza a família, que defende a iniciativa privada, enfim, que é a agenda do presidente Bolsonaro, com muitas coisas ainda para serem implementadas ou aprimoradas, mas que tem um campo de visão muito claro. Então, acho que a sociedade brasileira não vai aceitar retroceder nessas outras questões que nós vimos destruindo o nosso país por 20 anos. Bom, nós temos uma vantagem competitiva natural no agronegócio. Nós temos um bom clima, temos área agricultável, temos um solo fértil, temos uma classe produtora absolutamente comprometida com o país, com a sustentabilidade, com o meio ambiente e que sabe produzir. O Brasil produz, tanto na pecuária como na lavoura, enfim, no campo em geral, né, de maneira bastante sustentável, um volume grande de produtos a preços competitivos. Nós somos os grandes fornecedores de alimentos para o mundo. Isso quer dizer que nós só devemos olhar para o agro? Claro que não, mas temos que valorizar o agro, temos que ter orgulho do nosso agro. Não será a agenda imposta por países estrangeiros que destruíram suas florestas, que poluíram com gases de efeito estufa nos últimos 200 anos, né, destruíram o meio ambiente, agora querem dividir essa conta, querem socializar essa conta com todo mundo. Então o Brasil tem que ter orgulho do que já fez, do que está fazendo e do que pode fazer. E, ao mesmo tempo, prestigiar setores relevantes. A indústria nossa ficou muito sucateada por ausência, né, de apoio, por uma agenda econômica equivocada, por desequilíbrios fiscais, por uma série de equívocos. O setor imobiliário, tão importante para a geração de emprego, mas se você não tem segurança jurídica, se você não tem um licenciamento ambiental eficiente, se você não tem juros baixos, se você não tem uma estrutura que propicie um aumento da política habitacional, por exemplo, como foi no governo Bolsonaro, esse setor não se desenvolve. E assim sucessivamente. Então, vários segmentos da economia são importantes e o agro em especial porque tem esse simbolismo nacional. Bom, primeiro precisa ter confiança no próprio taco. O brasileiro não pode se curvar a essa agenda de denegrir o agronegócio que os estrangeiros querem impor e que, infelizmente, a esquerda brasileira, alguns setores da imprensa, alguns setores da academia, alguns setores, principalmente na área urbana, acabam comprando uma narrativa absolutamente falsa. O agronegócio brasileiro é sustentável, tem código florestal, produz bem, respeita o meio ambiente, emprega, gera riqueza, ou seja, nós somos exemplo para o mundo, não são eles que são exemplo para nós. Eles destruíram suas florestas, eles emitiram os gases de efeito estufa, eles têm combustíveis fósseis, enquanto nós temos o etanol ou os nossos biocombustíveis, que são exemplo para todo mundo. Nós temos energia elétrica majoritariamente limpa, né? Nós temos 85% da nossa matriz energética limpa. A energia deles é suja, é produzida com carvão, é produzida a gás, né? É produzida com petróleo, então, com combustíveis fósseis. Então nós temos que ter, em primeiro lugar, confiança e conhecimento do que nós somos de verdade, e não essa falsa narrativa do que nos é imposta. Segundo, saber escolher os parceiros e negociar bem. A China não é necessariamente nosso algoz e nem tampouco um parceiro incondicional. Ela é um parceiro importante para quem nós exportamos muito, com quem nós temos investimentos no setor industrial, mas nós temos que ter uma boa, clara visão do que como se relacionar com a China. Da mesma forma com a Europa. A Europa tenta impor ao Brasil uma agenda de culpa, como se o Brasil tivesse essas culpas.
As culpas são deles. Nós temos que ter a tranquilidade e a autoconfiança de dizer a verdade e sermos firmes na defesa do setor produtivo brasileiro, em especial do agronegócio.